Em algum momento da missão Artemis II, 4 pessoas vão desaparecer da humanidade. Não porque algo deu errado, mas porque a física simplesmente permite que isso aconteça. Não haverá falha, não haverá emergência, nenhum alarme soando dentro da cápsula. E ainda assim, durante cerca de 40 minutos, ninguém na Terra será capaz de vê-los, ouvi-los ou saber se continuam vivos. A Lua estará exatamente entre eles e nós, um corpo sólido com mais de 3.000 quilômetros de diâmetro, bloqueando completamente qualquer forma de comunicação. Ondas de rádio não atravessam rocha, não fazem curva, não encontram caminho. Elas apenas param. E naquele instante, toda a tecnologia construída ao longo de décadas, antenas gigantes, redes de comunicação interplanetária, sistemas de rastreamento, simplesmente deixa de ter utilidade. Não existe controle em tempo real, não existe correção, não existe ajuda possível. Dentro da Orion, tudo continua funcionando como planejado. Navegação, suporte de vida, sistemas automáticos. Mas os astronautas sabem de algo que nenhum sistema pode alterar. Eles sabem que, por aquele período, estão completamente por conta própria. Não é o perigo que define esse momento, é a impossibilidade de saber se existe perigo, é a ausência total de confirmação. Existir sem qualquer evidência externa de que o resto da humanidade ainda está lá, do outro lado da Lua. E quando a comunicação finalmente voltar, nada terá mudado, exceto a percepção deles sobre o que significa estar conectado a um único ponto no universo. Hoje, você vai entender o que realmente acontece nesse momento e por que ele pode ser a experiência mais isolada que um ser humano já viveu. Para entender o que realmente acontece quando uma nave cruza o lado oculto da Lua, primeiro é preciso entender por que esse lado existe. Desde que a humanidade começou a observar o céu, a Lua sempre mostrou o mesmo rosto, as mesmas crateras, as mesmas manchas escuras, o mesmo padrão que acompanhou civilizações inteiras ao longo da história. Isso não é coincidência, é resultado de um processo físico chamado travamento de maré. A Lua gira em torno do próprio eixo, ao mesmo tempo em que orbita a Terra. E ao longo de bilhões de anos, essas duas rotações se sincronizaram perfeitamente. O tempo que ela leva para dar uma volta completa ao redor da Terra é exatamente o mesmo que leva para girar uma vez sobre si mesma. O resultado é inevitável. Um lado permanece sempre voltado para nós, enquanto o outro nunca aparece. Mas lado oculto não significa desconhecido. Significa algo diferente. Um terreno mais antigo, mais craterado, com menos regiões suavizadas por lava. Uma superfície que preserva marcas de impactos que nunca foram apagadas. Um registro bruto da história do sistema solar. E existe algo ainda mais importante sobre esse lugar. Ele é o único ponto no sistema Terra-Lua, onde a Terra simplesmente deixa de existir no céu. E é exatamente por ali que a Artemis II vai passar. E é exatamente por ali que a Artemis II vai passar. A missão não foi projetada para pousar na Lua. Ela foi projetada para testar algo mais fundamental, se ainda somos capazes de levar seres humanos com segurança até o espaço profundo e trazê-los de volta. Para isso, a Orion seguirá uma trajetória conhecida como retorno livre. Um caminho calculado com extrema precisão, onde a gravidade da Lua e da Terra trabalham juntas para conduzir a nave de volta automaticamente, mesmo que nenhum comando seja enviado. É uma rota eficiente, elegante e, acima de tudo, segura. Mas essa trajetória tem um ponto inevitável. Em determinado momento, a nave precisa cruzar exatamente a região onde a Lua se posiciona, entre a Orion e a Terra. Não parcialmente, completamente. E quando isso acontece, a comunicação não falha. Ela simplesmente deixa de existir. Ondas de rádio viajam em linha reta.
e não atravessam um corpo sólido com mais de 3.000 quilômetros de diâmetro. Não existe desvio, não existe contorno, não existe alternativa. O sinal é interrompido no instante em que a nave desaparece atrás da Lua. E é nesse momento que começa o silêncio. Não há aviso. Em um instante, os dados simplesmente param de chegar. A telemetria some. Os gráficos travam. A última posição registrada fica congelada na tela. Houston continua enviando comandos, mas não há resposta. E não haverá. Não porque algo falhou, mas porque não existe caminho físico para o sinal voltar. A Lua está completamente entre a nave e a Terra. E ondas de rádio não atravessam rocha. Dentro da Orion, tudo continua funcionando. A nave segue a trajetória programada. Os sistemas continuam operando normalmente. O suporte de vida mantém a cabine estável, mas, pela primeira vez na missão, não existe comunicação com o solo. Nenhuma instrução pode ser enviada, nenhuma correção pode ser feita, nenhum diagnóstico pode ser confirmado. Se algo sair do previsto, a tripulação precisa resolver sozinha. E do lado de cá, na Terra, não há absolutamente nada que possa ser feito. Enquanto a comunicação permanece interrompida, a nave continua se movendo. A Orion não está parada atrás da Lua. Ela está em alta velocidade, seguindo a trajetória calculada para contornar o lado oculto e retornar ao campo de visão da Terra. Nesse ponto da missão, não existe intervenção externa. Tudo depende do que foi programado antes. Pequenos ajustes de orientação, controle de atitude, estabilização da cápsula, tudo executado automaticamente. Mas existe um detalhe importante. Mesmo em uma trajetória de retorno livre, a nave não pode simplesmente seguir sozinha, sem supervisão. A tripulação continua monitorando os sistemas, verificando parâmetros, confirmando leituras, garantindo que tudo esteja dentro do esperado, porque qualquer desvio, mesmo pequeno, só será percebido quando o contato for restabelecido. E até lá, não existe margem para correção vinda da Terra. É por isso que esse trecho da missão não é apenas simbólico. Ele é um teste real, um momento em que a nave, os sistemas e principalmente a tripulação precisam operar de forma completamente independente, até que a órbita avance o suficiente para que a Lua deixe de bloquear o caminho. Até que, sem aviso, o silêncio termina. O sinal simplesmente retorna. Primeiro, os dados. Uma sequência contínua de telemetria começa a chegar. Informações acumuladas durante todo o período em que a nave esteve fora de alcance. Posição, velocidade, status dos sistemas. Tudo dentro do esperado. Poucos segundos depois, vem a voz, direta, objetiva, confirmando o que todos estavam esperando. A nave seguiu exatamente como planejado. A partir de agora, a missão entra na sua fase final. A Orion completa a curva ao redor da Lua e inicia a trajetória de retorno para a Terra. Durante os dias seguintes, a nave se afasta gradualmente da Lua, enquanto a gravidade da Terra começa a assumir o controle da trajetória. Tudo ainda segue o plano, até o momento mais crítico da missão, a reentrada. A cápsula se posiciona no ângulo exato para encontrar a atmosfera terrestre. O módulo de serviço é descartado e o escudo térmico passa a enfrentar temperaturas superiores a 2.700 graus. A mais de 40.000 quilômetros por hora, a Orion começa a desacelerar violentamente. O atrito com o ar cria uma camada de plasma ao redor da cápsula. Por alguns minutos, a comunicação é interrompida novamente, mas dessa vez o motivo é outro, e dessa vez já estava previsto. A velocidade cai, a cápsula estabiliza, e então
os paraquedas são acionados. Primeiro, os de estabilização, depois os principais. A descida desacelera até o impacto final, Oceano Pacífico. A missão termina onde muitas outras terminaram, na água. E poucos minutos depois, equipes de resgate chegam até a cápsula. A escotilha se abre e os astronautas voltam. Não apenas de uma viagem ao redor da Lua, mas de um ponto onde, por alguns minutos, a humanidade deixou de existir para eles. Se você estivesse naquela cápsula, você confiaria totalmente na missão? Ou aquele momento sem contato seria suficiente para mudar tudo? Comenta aqui. E se esse vídeo te fez ver o espaço de forma diferente, deixa o like. Isso ajuda o canal a continuar explorando o que existe além do nosso horizonte. E se você quer levar esse conteúdo ainda mais longe, hype esse vídeo. Compartilha, comenta, faz ele alcançar mais pessoas, porque a próxima fronteira já começou.